Iruma era um perdedor feio, nojento e sem valor que era intimidado por seus próprios pais inúteis que o forçaram a arriscar sua vida desde criança. Eles nunca permitiram que ele frequentasse a escola ou tivesse amigos, mas em vez disso, o faziam limpar suas vidas nojentas. E porque eram preguiçosos demais para manter um emprego, forçaram Iruma a se tornar um criminoso para ganhar a vida deles. Eventualmente, ele conseguiu um emprego contrabandeando produtos de peixe ilegais pelo oceano. Mas enquanto estavam no meio de uma tempestade perigosa, o peixe gigante começou a cair sobre seu corpo fraco e inútil. Mas antes que um deles pudesse esmagá-lo, o tempo congelou naquele instante, e Iruma foi teletransportado para uma dimensão diferente, em frente ao Rei Demônio. Seus pais o haviam vendido para o demônio devorador de sangue, Sullivan. E enquanto viajavam dentro do mundo dos demônios, Iruma percebeu que sua vida estava prestes a acabar. No entanto, o demônio o colocou em um trono e se ajoelhou pedindo para ser seu avô. Durante toda a sua vida, ele esteve sozinho, então prometeu mimar Iruma e dar-lhe tudo neste mundo. Depois de viver uma vida cheia de miséria e tortura, esta foi a primeira vez que alguém se importaria com ele, então Iruma decidiu aceitar. E Sullivan instantaneamente transformou o trono em um quarto luxuoso para seu novo neto. Junto com suas novas roupas, Sullivan disse-lhe que ele se matricularia na escola de demônios. Mas como os demônios podiam sentir o cheiro de sangue humano para comê-los, Sullivan molhou Iruma com um líquido roxo e disse que estava feliz por ele ter aceitado, porque se não tivesse, ele o teria comido no jantar. No dia seguinte, na escola, todos os demônios voaram acima de Iruma para entrar na cerimônia de Ano Novo, e Sullivan deu as boas-vindas a todos como o diretor da escola. E Iruma percebe que está prestes a ter a vida escolar mais difícil. Ele começa a mostrar fotos embaraçosas de Iruma para todos os alunos, e em vez de Asmodeus fazer o discurso de boas-vindas, Sullivan força Iruma a tomar seu lugar. Enquanto ele luta para falar, todos os alunos se perguntam por que um fraco como ele está representando a escola deles. Mas um papel se materializou do nada, e Sullivan telepaticamente disse a Iruma para ler as palavras na parte inferior. Então, diante de todos, ele começou a recitar as palavras. Mas à medida que ele continuava, todos os alunos e professores ficaram chocados de medo. Com cada palavra, a mana na sala começou a destruir as paredes, e quando ele pronunciou a última palavra, uma energia verde emanou ao seu redor. Todos os alunos gritaram em choque, e um dos professores disse a ele que não deveria ter recitado o feitiço proibido, pois errar uma única palavra teria explodido seu corpo. No entanto, Iruma não tinha ideia do que estava acontecendo. E o professor o parabenizou por ser o único idiota a arriscar sua vida por um feitiço inútil, porque seu único efeito era protegê-lo de cair o dia inteiro. Enquanto ele começava a sair do palco, Asmodeus olhou para ele com raiva e o teleportou para a arena, dizendo que o esmagaria para provar que ele é o único digno de representar a classe dos calouros. Com todos assistindo, Asmodeus lançou-se em direção a Iruma com uma bola de fogo e continuou lançando uma barragem de ataques que explodiram o prédio. Mesmo que seus poderes superassem os de todos os outros alunos, nenhum tiro acertava Iruma, e Asmodeus começou a se perguntar por que tudo estava errando. Quando ficou sem energia, Asmodeus se perguntou por que nunca conseguiu acertar um golpe. Mas Iruma era o único que sabia como desviar de tudo que era lançado contra ele, depois que seus pais o forçaram a arriscar ser morto durante toda a sua vida. Esta era finalmente sua chance de se desculpar. Mas todos os alunos achavam que ele era o demônio mais forte que já havia passado pela escola, e achavam que Asmodeus era um covarde. Então, depois de ouvir todos os gritos, Asmodeus decidiu derrubá-lo usando suas artes marciais. Mas depois de lançar-se em direção a Iruma, ele evitou o ataque e usou a força dele contra ele, lançando-o em direção a uma garota. No último momento antes de caírem, Iruma agarrou-se a ele, e seu feitiço anti-queda foi ativado. A única coisa que restou depois que a poeira baixou foi o corpo de Iruma suplexando Asmodeus. No dia seguinte, Iruma sabia que sua vida estaria acabada se Asmodeus o enfrentasse novamente. Mas naquele momento, Asmodeus entrou na sala e caminhou em direção a Iruma, ajoelhando-se e prometendo sua vida para aprender com Iruma. No dia seguinte, quando Iruma chegou à escola, Asmodeus apareceu diante dele e se ofereceu para mostrar-lhe o local. Enquanto caminhavam pela escola, Asmodeus disse-lhe que eles foram colocados no mesmo grupo e aprenderiam a invocar bestas mágicas assim que chegassem. Quando chegaram ao salão, Asmodeus disse-lhe que o sucesso no ritual de invocação determinaria a classe em que cairiam, mas mencionou que o instrutor era um idiota feio e horrendo, que adorava reprovar todos os seus alunos. Ao soltar essas palavras, a porta se abriu de repente, e o instrutor de aparência severa apareceu diante de seus olhos. Ele se apresentou como Caligo e disse que iria orientá-los para o teste. Ele lhes disse que seu dever era determinar o quão inúteis eles eram e expulsá-los da escola como lixo sem valor. Enquanto olhava diretamente nos olhos de Iruma, ameaçou destruí-lo por ser muito feio e disse que o expulsaria da escola assim que tivesse a chance. Damn!
Para explicar o processo de invocação de uma besta, o instrutor decidiu revelar um espelho mágico. Ele disse que o primeiro dever deles era desenhar um círculo de sangue em seu pergaminho e segurá-lo sobre uma vela mágica até que uma besta invocada aparecesse da fumaça. Quando uma garota perguntou se eles poderiam ser atacados por seus monstros invocados, o instrutor fez desaparecer o espelho como parte de sua estranha demonstração, e disse que seus monstros seriam destruídos se falhassem em servi-los. Logo, a primeira aluna colocou seu pergaminho na chama e conseguiu invocar um monstro fofo. Em um instante, a maioria dos alunos havia invocado seu próprio pequeno monstro. Quando chegou a vez de Asmodeus, ele começou a queimar seu pergaminho, e à medida que a fumaça subia diante dele, um dragão apareceu, deixando todos em choque. Quando chegou a vez de Iruma, ele começou a se perguntar como iria invocar uma besta, já que não tem poderes mágicos como os demônios. No entanto, quando começou a queimar seu pergaminho, percebeu que essa era sua oportunidade perfeita de ser expulso da escola, e pensou que seria permitido voltar ao mundo humano. Quando seu pergaminho começou a queimar, uma luz ofuscante apareceu diante dele. Diante de seus olhos, uma chama escura começou a queimar e o instrutor apareceu diante dele como sua besta invocada. Ao perceber isso, Iruma e o instrutor começaram a surtar. O instrutor disse-lhe para parar o feitiço, então Iruma tentou puxá-lo para fora. No entanto, quando ele falhou em fazê-lo, decidiu empurrá-lo para fora de outra maneira. Naquele momento, todos perceberam que o instrutor havia se transformado em um animal de estimação feio e nojento. Os demônios pensaram que Iruma era um ser místico por ter invocado outro demônio, e Asmodeus ofereceu-se para lavar sua roupa todo domingo. O instrutor ficou bravo e disse a Iruma para quebrar o selo entre eles, mas um raio o atingiu por se rebelar contra seu mestre. Mais tarde naquele dia, Kalego tentou pedir a Sullivan para quebrar seu contrato espiritual, mas ele disse que o contrato só poderia ser cancelado após um ano. No dia seguinte, Iruma havia se tornado famoso na escola e todos os meninos achavam que ele era o novo Andrew Tate deles. Enquanto se dirigia para a aula com Asmodeus, uma bola rolou para dentro das caixas à sua frente e uma garota surgiu diante de seus olhos. Enquanto voava em sua direção como uma esquisita inútil, ela começou a dizer que seu nome era Clara e falou um monte de bobagens que não deveriam existir em nenhum diálogo. No entanto, quando ela começou a arrumar as caixas, Iruma achou que ela era a garota mais bonita que ele já tinha visto. Asmodeus disse a ele que ela era a esquisita da escola, evitada por todos porque era muito nojenta e feia. Um veterano apareceu diante deles e, tomando-os como companheiros, os prendeu num instante e os lançou para longe. No pátio, Clara pediu para brincarem com ela porque era inútil demais para ter amigos, mas Asmodeus sugeriu que fugissem imediatamente. No entanto, quando Clara começou a implorar, suas palavras perfuraram diretamente o coração de Iruma, então ele concordou em brincar com ela. Esperando adicionar mais perdedores ao seu grupo, Clara disse a Asmodeus para se juntar à festa, mas ele disse que preferia doar seus rins, até que Iruma conseguiu convencê-lo a se juntar à companhia deles. Depois de horas correndo pelo quintal como crianças sujas, Iruma e Asmodeus ficaram exaustos. Então Clara bateu no seu pequeno bolso e convocou uma bebida e um lanche para Iruma, dizendo-lhe que ela tem a habilidade de convocar tudo o que já viu. Nesse momento, 3 veteranos a chamaram e pediram suas bebidas de sempre. Depois que eles saíram, Iruma perguntou se eles eram amigos dela, então ela disse que eles frequentemente brincavam com ela, mas na verdade, ela era apenas a máquina de vendas humana deles. Ela disse a Iruma que ele era a única pessoa que realmente brincou com ela e esperava brincar com ele novamente. Na manhã seguinte, um alarme de pássaro estranho acordou Iruma, e ele se apressou para a escola porque já estava animado para encontrar seus novos amigos. Naquele dia na escola, eles começaram a brincar novamente. Quando terminaram, Clara convocou Suco para eles, mas Iruma achou que estava ficando demais. Dentro da escola, enquanto Clara estava brincando, ela ouviu os 3 veteranos chamando-a de boba feia que logo seria descartada como uma ex-esposa amarga. Eles só sentiam falta dela por causa de sua habilidade como uma máquina de vendas, e suas palavras a deixaram triste. Quando ela encontrou Iruma no pátio, decidiu dar-lhe muitos presentes, esperando que ele continuasse a ser seu amigo para sempre. No entanto, quando ele tentou dizer que não precisava dos presentes dela, ela começou a chorar, dizendo que ninguém quer brincar com ela, a menos que ela os compre com seus presentes. Iruma disse a ela que continuaria a ser seu amigo e afirmou que não tem desejo de continuar aceitando seus presentes. Tocada por suas palavras gentis, ela começou a rolar de excitação como uma inútil incômoda. Quando os 3 veteranos chegaram, exigiram novas bebidas. Então Clara convocou uma máquina de venda automática inteira e plantou uma delas no chão para o tempo deles. Na manhã seguinte, Iruma descobriu que Asmodeus e Clara estavam esperando do lado de fora de sua casa, e Sullivan ficou feliz que ele estava começando a fazer novos amigos. No entanto, Iruma estava incerto sobre chamá-los de amigos, e se perguntava se um humano poderia fazer amizade com demônios sem ser comido. Na escola, enquanto Iruma e seus amigos tentavam almoçar, uma montanha de comida foi servida diante dele, tendo sido pedida por um grupo rival de estudantes.
Antes que percebessem, Iruma terminou a comida como um glutão, e todos se perguntaram se a comida passava pelo corpo dele. Iruma continuou devorando mais comida à medida que era servida, até que toda a comida da cafeteria fosse consumida. Quando Kalego entrou, encontrou Iruma. Irritado ao vê-lo, ameaçou aniquilá-lo assim que o contrato de invocação fosse quebrado. Mas quando ele começou a sair, Clara o segurou, dizendo que deseja ver sua verdadeira forma como uma besta invocada, e disse a Iruma para pegar um adesivo mágico e bater palmas. Quando ele fez isso, o instrutor se transformou num animal de estimação feio e todos os alunos ficaram chocados. Naquela tarde no pátio, Clara disse a Iruma que eles se mudariam para uma nova turma no dia seguinte e esperava que todos permanecessem juntos. Ao ouvir suas palavras, Iruma decidiu perguntar se poderia chamá-los de amigos, mas eles nunca tinham ouvido essa palavra antes, e Asmodeus se perguntou o que significava. Ele lhes disse que seus amigos eram as pessoas com quem escolhiam passar o tempo, então eles concordaram em se tornar seus amigos. No dia seguinte, enquanto tomavam café da manhã, Sullivan disse a Iruma que o havia selecionado para a turma dos desajustados, já que ele pediu para ser discreto na escola, e Iruma achou que foi a melhor decisão do mundo. Enquanto caminhava para a escola, Asmodeus se perguntou por que ele havia se recusado a voar com suas asas, e pensou que ele apenas desejava fortalecer suas pernas caminhando. No entanto, Iruma estava com muito medo para lhe dar uma resposta. Na escola, eles descobriram que todos foram escolhidos para a turma dos desajustados, mas Iruma estava preocupado que não sobreviveria por muito tempo no mundo dos demônios. Enquanto desciam por uma caverna, Iruma percebeu que a turma poderia se tornar seu pior pesadelo. Logo, chegaram diante de uma grande porta assustadora. Quando Iruma a abriu, armas foram lançadas contra ele de uma armadilha. Mas ele rolou e desviou de todas, impressionando os alunos com sua habilidade. Asmodeus exigiu saber por que eles armaram as armadilhas, então o estudante lhe disse que pretendiam testar as habilidades dos novos companheiros. Naquele momento, Iruma percebeu que a classe dos desajustados era uma classe cheia de malucos. Antes que percebesse, um cara gigante apareceu diante de seus olhos, dizendo que havia se permitido ser empalado por todas as armas. Ele se apresentou como Sabnok e disse que pretende se tornar o novo Rei Demônio e alcançar a maior pontuação no placar. Quando Kalego entrou na sala, ele bloqueou as armas com seu escudo. Ele lhes disse que foi designado como o novo professor deles e ordenou que fossem para fora para um teste para determinar suas classificações. Quando chegaram a um vale, ele lhes disse que a tarefa era recuperar a bandeira em um penhasco distante. Quando Sabnok lhe disse que seguiria pelo Vale do Cutthroat porque era uma rota mais curta, Kalego lhe disse que o guardião do vale estava sendo super protetor e o aniquilaria imediatamente. Quando estavam prontos para decolar, os demônios abriram suas asas e voaram, soprando Iruma em direção à beira do penhasco, e o instrutor o empurrou para sua perdição. Enquanto Asmodeus voava pelo vale, flores estranhas lançaram agulhas nele, mas ele conseguiu desviar delas e convocou seu dragão para queimá-las todas. Quando terminou, Clara apareceu atrás dele, dizendo que gostaria de pegar uma carona de graça em suas costas. Antes que percebessem, eles se enroscaram e caíram em direção ao chão. Ao mesmo tempo, Sabnok tentou forçar seu caminho pelo Vale Cutthroat, determinado a vencer por esse atalho, e estava convencido de que precisava provar a si mesmo para se tornar o novo Rei Demônio. Felizmente, ele conseguiu subir uma montanha antes de voar para longe. Enquanto isso, Iruma estava sendo levado por um corvo demônio. Depois de cair do penhasco, ele foi pego pelo corvo que o estava levando para casa para o jantar. No entanto, após ouvir um grito alto, ele o abandonou e imediatamente decolou. Enquanto isso, Clara estava sendo engolida por uma flor gigante, mas Asmodeus a cortou e a libertou. Com Iruma fora de vista, ele começou a se perguntar como o encontrariam, e pensou que ele já poderia ter atravessado o vale. Iruma havia caído em um ninho de pássaro. Quando pensou que seu fim estava próximo, descobriu que o pássaro estava ferido. Esperando tratar com o ferimento, ele decidiu cortar-se e enrolou uma bandagem na mão como demonstração para a criatura. No entanto, quando tentou abrir a bandagem, uma gota caiu no ferimento do pássaro, curando-o instantaneamente. Animado com a recuperação, ele jogou Iruma em suas costas e voou com ele. Ao mesmo tempo, Sabnok estava finalmente levando uma surra do Guardião do Vale, e percebeu que estava prestes a encontrar seu fim antes de se tornar o Rei Demônio. Determinado a lutar, ele mordeu sua placa de identificação e convocou uma arma de seu relâmpago. Ansioso para sobreviver, ele avançou contra o pássaro gigante, lembrando-se de seu desejo de infância de se tornar o rei, antes de atacar o monstro. Com a besta ilesa, ele mordeu outra placa de identificação e convocou uma nova arma antes de voar em direção ao monstro, mas ele permaneceu ileso de todos os seus ataques. Mesmo assim, a criatura lançou sua lâmina para o ar e o arremessou em direção à beira do penhasco. No entanto, Sabnok permaneceu determinado a se provar e gritou com a besta por ser um monstro feio e nojento. Quando estava prestes a acabar com ele, Iruma apareceu diante de seus olhos e conseguiu salvá-lo de seu destino. Logo perceberam que os pássaros eram uma família. Iruma começou a dizer ao monstro que ele cuidou de seu filhote e disse que eles iriam embora em breve.
Sabinock pensou que essa era a oportunidade perfeita para derrotar o guardião e imediatamente levantou sua espada, mas Iruma disse para ele se render antes que fossem servidos como jantar, então eles levantaram os braços em rendição. Por outro lado, Asmodeus e Clara finalmente chegaram ao local e perceberam que Iruma não estava à vista. Com todos os alunos tendo chegado ao Hugr, Kalego decidiu cancelar Iruma e Sabinock do teste, mas um vento poderoso soprou em direção a eles e o guardião começou a voar em direção a eles. Com medo de que pretendesse atacá-los, Kalego se preparou para acabar com o pássaro, mas Iruma começou a acenar para eles de cima dele. No entanto, depois que chegaram, Kalego decidiu puni-los por voltarem tarde. Ele disse aos alunos que seriam classificados por uma coruja de classificação e que suas classificações determinariam seu sucesso na escola. Quando Sabinock lembrou que Iruma o havia resgatado de ser Isekai'd, ele agradeceu pelo apoio e disse que o consideraria seu rival pelo trono demoníaco. Antes de muito tempo, todos os alunos receberam suas faixas de classificação. Quando chegou a vez de Iruma, ele começou a ponderar sobre seu futuro no mundo dos demônios. Antes que pudesse escolher um distintivo, o pássaro voou, mas todos perceberam que ele estava usando um anel místico. Sabinock lembrou que seu irmão lhe disse que o novo rei demônio desceria de um reino estrangeiro e faria as pazes com todos os monstros no reino dos demônios com o anel dourado místico, e pensou que Iruma se tornaria o próximo rei demônio. Iruma tentou tirar o anel, mas percebeu que estava preso ao seu dedo, e todos os alunos o evitaram quando ele tentou pedir ajuda. Quando ele descobriu que havia um demônio atrás dele, tentou afastá-lo, mas o demônio começou a gritar um som que trouxe uma dor terrível a todos. Procurando eliminá-lo, Sabinock sugeriu que o puxassem para fora do anel, mas ao tocar, ele desmaiou imediatamente. Quando Asmodeus tentou sugerir um novo plano, ele mordeu seu nariz, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Kalego achou que o monstro era muito perigoso e tentou cortar o braço de Iruma, mas Sullivan o impediu a tempo. Quando o monstro tentou gritar novamente, Sullivan o silenciou, fazendo-o voltar para o anel. Ele disse a Iruma que o anel era um anel devorador glutão, que consome os poderes de um demônio quando está com fome, e disse que a única maneira de mantê-lo satisfeito era alimentá-lo com mais poder. No dia seguinte, Iruma descobriu que estava classificado como o mais baixo no placar, já que não conseguiu recuperar um emblema da coruja de classificação, mas ficou feliz que todos ignorariam seu feio Ai, por causa de seu desempenho ruim. No entanto, na manhã seguinte, Sullivan decidiu deixá-lo em uma carruagem e estendeu um tapete vermelho em sua homenagem, fazendo-o perceber que era impossível passar despercebido. Dentro da sala de aula, Iruma começou a se perguntar como poderia voltar ao mundo humano antes que seu segredo fosse descoberto, mas seus amigos apareceram diante dele. Enquanto observava Asmodeus e Clara brincarem juntos, ele pensou que tinha sorte de tê-los como amigos. Dentro de uma nova aula, a professora se apresentou como Suzy e disse que iria ensiná-los a fazer flores usando magia. Como demonstração, ela lançou um feitiço em uma planta e ela floresceu em uma flor. Quando os alunos perceberam que alguns veteranos os observavam, Sabinock decidiu aproveitar a atenção e lançou seu próprio feitiço, mas sua planta se transformou em uma flor monstruosa. Querendo desafiá-lo, Asmodeus decidiu revelar sua própria flor em chamas, mas Sabinock a apagou com água. Irritado com esse ato, Asmodeus tentou atacá-lo com uma chama, mas a professora lançou grandes vinhas para separá-los. Antes que percebesse, todos os outros alunos fizeram suas flores desabrocharem. Iruma se perguntou como poderia cultivar sua própria planta, já que não tinha poderes mágicos, mas desejava uma bela flor. Tentando a sorte, ele lançou um pequeno feitiço e uma luz ofuscante surgiu diante dele. Quando uma grande árvore começou a crescer, ela irrompeu da torre e apareceu como uma bela cerejeira. Ao ver isso, a presidente dos estudantes, Amori, percebeu que a árvore era do mundo humano e exigiu encontrar Iruma imediatamente. Naquela noite, Iruma se ofereceu para limpar o pátio da escola, esperando compensar seu erro. Então o homem o levou até a lixeira e disse-lhe para se livrar de todo o lixo. No entanto, antes que ele pudesse começar, Asmodeus lançou uma chama para queimá-los. Ele disse que tinha vindo oferecer seu apoio e estava disposto a ficar ao seu lado para sempre. Mas Iruma estava cansado de ver seu rosto inútil e horrendo, então ordenou que ele fosse para casa. Dentro da escola, Iruma tentou devolver suas ferramentas de limpeza, mas esbarrou em Amori. Enquanto tentava ajudá-la, ela se lembrou de seu quadrinho favorito e percebeu que ele era o humano que procurava, a quem esperava que traduzisse as palavras em seu quadrinho. No entanto, ela achava que ele era uma ameaça e se perguntou se seria melhor ele ser preso. Com medo de que seu segredo fosse descoberto, Iruma tentou se libertar, mas ela o segurou firmemente, convencida de que ele pretendia pregar uma peça nela. Com Iruma quase se molhando, ele tentou se desculpar mais uma vez, mas ela o imitou, acreditando que ele pretendia lançar um feitiço nela. No entanto, quando o livro dela caiu no chão, ele o pegou e descobriu que era um gibi familiar. Percebendo que ele podia lê-lo, ela começou a pedir o significado das palavras, então ele começou a traduzi-lo. Querendo ouvir mais traduções, ela começou a arrastá-lo, mas Iruma pensou que ela pretendia expô-lo a todos.
No entanto, ela o levou para o escritório dela e pediu que ele traduzisse todas as palavras do livro. Iruma pensou que ler o livro a convenceria de que ele era humano, mas nunca conseguia recusar um pedido, então começou a lê-lo. Quando ele terminou, ela disse que o convocaria novamente e ordenou que ele a obedecesse imediatamente. Depois que ele saiu do escritório, Amari pensou que seria mais seguro para o mundo dos demônios se Iruma fosse capturado, mas ela desejava que ele traduzisse seus outros quadrinhos. No dia seguinte, enquanto Iruma estava indo para a escola, Opera, o mordomo, perguntou-lhe se ele desejava voltar para o mundo humano. Iruma lembrou que seus pais eram um lixo inútil que nunca se importou com ele e que seus amigos humanos eram um bando de snobs nojentos que nunca notaram sua presença. Opera decidiu dizer a ele que ele poderia retornar ao mundo humano alcançando o mais alto posto no conselho escolar. Ele disse a ele que ficar no mundo dos demônios pode se tornar muito perigoso, e que ele pode ter que voltar para o mundo humano eventualmente. Na cafeteria, Iruma começou a lembrar das palavras de Opera, mas pensou que isso só chamaria mais atenção para ele. Depois de receber uma mensagem de Amari, Iruma disse a Asmodeus e Clara que precisava tomar um pouco de ar. Imediatamente, eles se ofereceram para segui-lo como animais de estimação desesperados, mas ele lhes disse que seus rostos estavam se tornando muito repugnantes de olhar. Ao mesmo tempo, Amari estava em uma reunião do conselho, mas estava ansiosa para encontrar Iruma novamente. Depois de ver o suficiente de seus rostos horrendos, ela encerrou a reunião e saiu imediatamente. Após encontrar Iruma no corredor, ela disse que estava ansiosa para ouvir mais histórias. No entanto, Asmodeus e Clara os avistaram, e Asmodeus pensou que Iruma estava planejando controlar o conselho estudantil e estava escolhendo mantê-los fora de perigo. Enquanto isso, no escritório privado, Iruma começou a ler o quadrinho para Amari. Quando terminou, decidiu perguntar a ela sobre seus sonhos para o futuro. Então ela lhe disse que suas intenções eram criar um mundo melhor para os demônios, e fazer da escola o melhor lugar em seu mundo. Ela disse a ele que sonha em trabalhar em uma floricultura, mas adoraria se tornar dona de casa de uma estrela da NBA para poder brincar com suas bolas de basquete todas as noites. Ela decidiu perguntar a ele sobre suas próprias ambições, mas Iruma era um completo idiota, e disse a ela que sua ambição era brincar com seus amigos para sempre. Ela disse a ele que suas ambições eram tão inúteis quanto seu rosto horrível, e perguntou quais eram suas verdadeiras aspirações. Iruma disse a ela que não tinha aspirações porque dedicou toda a sua vida a servir outras pessoas. Amari disse a ele para considerar sua classificação uma nova ambição e aumentar seu rank para a posição mais alta. Enquanto ela dizia essas palavras, a porta explodiu e Clara apareceu na fumaça, exigindo brincar com Iruma. Amari ficou feliz que a conversa deles não foi ouvida, mas decidiu dizer a Iruma que se ele conseguisse aumentar seu rank, ela estaria esperando para recompensá-lo com uma noite de desenvolvimento de enredo. No dia seguinte, dentro do salão, Iruma decidiu contar a Asmodeus que pretende subir de posição porque foi inspirado pela promessa de desenvolvimento de enredo de Amari. Empolgado com suas palavras, Asmodeus sugeriu que Iruma subisse ao posto mais alto e se tornasse o novo rei demônio. Mas Iruma disse que não tem desejo de se tornar rei, apenas de aumentar sua posição para um nível mais alto. Asmodeus pensou que Iruma tinha uma intenção superior e decidiu ouvir suas palavras. Logo, eles chegaram a um campo de treinamento. Então Asmodeus disse a ele que sua melhor chance de aumentar suas classificações era ter ótimas pontuações no próximo exame de promoção. Ele disse que os exames testariam suas habilidades com uma bola de canhão e mostrou-lhe uma bola, dizendo que o dever deles era evitar ser atingido por ela. Quando o jogo começou, Iruma percebeu que isso era queimada. Naquele momento, Sabnok e os outros estudantes decidiram entrar no jogo. Quando Sabnok lançou a bola, um estudante a cortou ao meio, e dois outros a desviaram com seus escudos. Ao ver isso, Iruma percebeu que não poderia sobreviver a este jogo de queimada, já que não tem poderes para se proteger. Ele tinha medo de decepcionar Amari e achava que era impossível aumentar seu rank. Percebendo que ele estava sem esperança, Asmodeus sugeriu que ele pedisse ajuda a Sullivan. Ao chegar em casa, Iruma pediu a Sullivan que o ensinasse a jogar queimada. Então, quando chegaram lá fora, Sullivan disse-lhe para lançar a bola na pedra à sua frente, mas Iruma achou que era fraco demais para acertar o alvo. No entanto, quando tentou lançar a bola, Sullivan disse-lhe para repetir um feitiço único. Ao dizer o feitiço, seu anel começou a brilhar e um dragão lançou-se contra a rocha à sua frente, destruindo-a e subindo em direção ao céu. Chocado com a visão, Iruma disse a Sullivan que não tem intenção de ferir seus oponentes e sugeriu que tentassem uma abordagem mais suave, sem magia. Sullivan disse-lhe que seria difícil derrotar seus oponentes sem usar sua magia, mas decidiu lançar um feitiço protetor em suas mãos. Ele disse-lhe que iria designar Opera para se tornar seu novo treinador para que ele não fracassasse durante o exame. Logo, Opera chegou com um conjunto de bolas e começou a lançá-las em Iruma, como um robô sem mente, mas ele conseguiu desviar de tudo. Depois de ficar exausto, Opera disse a ele que não poderia ganhar o jogo apenas desviando das bolas, mas que precisava pegá-las para que seus oponentes perdessem.
No entanto, quando Iruma desviou de mais uma rodada de bolas, Opera disse a ele que ele era um caso perdido, e que foi por isso que seus pais o abandonaram. No dia seguinte, quando começaram outra rodada de treinamento, Opera lançou uma bola que parou diante dos olhos de Iruma, e disse-lhe para começar a pegá-las antes que atingissem seu rosto. No entanto, quando começou a lançá-las, Iruma as evitou novamente, mas quase pegou a terceira, conseguindo impressionar Clara e Asmodeus. Esperando desenvolver músculos mais fortes, Iruma começou a se exercitar como se estivesse se preparando para a maratona de Hong Kong. Quando o treino do dia terminou, ele começou a devorar um monte de refeições como um glutão. Alguns dias depois, enquanto treinavam novamente, Iruma começou a desviar de outro conjunto de bolas. Ele pretendia pegá-las, mas estava com muito medo para sequer tentar. Felizmente, ele conseguiu pegar uma, e ficou encantado como se tivesse ganhado na loteria. À noite, ele dormiu em uma árvore, exausto de todo o treinamento. Então Clara e Asmodeus dormiram ao lado dele, porque seus pais estavam sem dinheiro para comprar uma cama. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã, Iruma disse à Opera que tinha medo de falhar no exame e perder seu lugar na escola. Esperando animá-lo, Opera disse-lhe para ser corajoso e afirmou que ter medo dos oponentes era a maneira mais certa de perder. Na escola, com os alunos prontos para o exame, Kalego decidiu explicar o jogo para eles. Enquanto mostrava um quadro mágico, disse que os separaria em duas equipes e que a única maneira de vencer era atingindo os oponentes com a bola, até que ninguém ficasse de pé. Quando ele começou a distribuir as braçadeiras para suas equipes separadas, Iruma e Asmodeus perceberam que tinham sido colocados em equipes opostas. Irritado com essa descoberta, Asmodeus exigiu saber por que foram separados. Então Kalego disse a ele que era a única maneira de equilibrar as duas equipes. Com medo de ver Iruma perder, Asmodeus pensou em apoiá-lo de seu próprio time. Com o jogo prestes a começar, o primeiro time pensou em eliminar Sabinock, considerando uma escolha fácil. Mas a bola foi arrancada antes que eles percebessem. Com Sabinock no controle da bola, o time adversário achou que estavam perdidos. Com medo, uma garota lançou cristais de gelo à sua frente, mas a força da bola quebrou seu escudo e acertou sua cabeça, fazendo com que ela fosse eliminada. Clara começou a desenhar várias bolas, e todos começaram a se perguntar qual era a bola real. Buscando ter uma vantagem, um estudante decidiu destruir o chão. Felizmente, Iruma avistou a bola e conseguiu pegá-la, mas o destruidor do chão foi expulso do jogo. No entanto, quando Iruma estava pronto para lançar a bola, percebeu que não conseguia mirá-la, pois isso nunca fez parte de seu treinamento. Então Sabinock se ofereceu para ensiná-lo, com Asmodeus ainda considerando sua decisão de ajudar Iruma. Sabinock achou que ele seria um alvo fácil, então jogou a bola nele. No entanto, ele simplesmente a pegou e o atingiu instantaneamente. Tentando aproveitar sua distração, Clara tentou acertá-lo, mas ele a atingiu em vez disso. Em um momento, todos os alunos foram expulsos do jogo, e Iruma e Asmodeus perceberam que eram os últimos de suas equipes. Após notar a determinação de Iruma em vencer, Asmodeus percebeu que não estava disposto a ceder seu lugar no placar. À medida que sua determinação crescia, chamas irromperam ao seu redor e ele pensou em derrotar Iruma instantaneamente. Ao mesmo tempo, Amari chegou dentro da caverna, esperando ver Iruma vencer o exame. Com Asmodeus pronto para acabar com ele, Iruma lembrou-se das palavras de Opera e decidiu ser corajoso, então começou a correr em sua direção. Com raiva, Asmodeus lançou a bola em chamas e ela empurrou Iruma de volta pelo caminho de onde veio, queimando suas mãos como uma bola de fogo. No entanto, ele conseguiu girar a chama e, subindo alto, atingiu Asmodeus com a bola de fogo, chocando a todos com sua manobra. Com essa vitória, a equipe se reuniu ao seu redor e começou a celebrar seu sucesso. Pelo seu desempenho, Kalego decidiu aumentar sua classificação e todos pensaram que Iruma certamente se tornaria o Rei Demônio. Quando Amari apareceu diante dele, ela o parabenizou pelo sucesso e disse que ele estava se tornando uma versão melhor de si mesmo. Iruma disse a ela que nunca desejou nada para si, mas estava feliz por ter alcançado sua primeira ambição. Naquela noite em sua casa, Iruma anunciou sua vitória no jogo, e Opera ficou encantado com seu sucesso. Enquanto estava deitado na cama naquela noite, ele começou a se perguntar se realmente se tornaria o Rei Demônio, e pensou que seu segredo eventualmente seria revelado a todos. No dia seguinte na aula, um novo professor chegou, se apresentou como Robin e disse que iria ensiná-los a comandar suas bestas invocadas. No pátio, o professor disse que a besta deles era basicamente seu parceiro e que precisavam se unir para se tornarem parceiros adequados. Ao seu comando, Asmodeus decidiu invocar seu próprio dragão, e o professor ficou impressionado com a visão. Considerando isso um desafio, Sabinock decidiu invocar seu próprio dragão, e o professor achou que seus dragões eram as bestas mais poderosas que ele já tinha visto. No entanto, quando chegou a vez de Iruma, ele ficou com medo, já que Kalego o havia avisado para nunca o invocar. O professor disse-lhe que o mestre nunca deveria ter medo de sua besta, e ordenou que lançasse seu feitiço de invocação imediatamente. Naquele instante, Kalego apareceu diante de seus olhos,
Percebendo que havia sido invocado, ele pensou em aniquilar Iruma, mas o professor o segurou e achou que ele parecia fofo como um travesseiro. Quando Kalego ficou com raiva, pensou em aniquilar o professor, mas foi punido por não ouvir seu mestre. Quando ele disse a Iruma para desfazer o feitiço, o professor lhes disse que só poderiam reverter o feitiço depois que a aula terminasse. Com os dois sozinhos, Kalego disse a Iruma que ficaria com ele até a aula terminar e exigiu que ele tirasse a nota mais alta. Ele disse que toda besta invocada toma a forma de seu mestre e afirmou que tinha assumido essa forma feia porque Iruma era o perdedor mais feio do mundo. O professor os convocou para um jogo para construir a confiança mútua, mas Kalego ameaçou aniquilar Iruma por se aproximar demais. No entanto, quando o professor ameaçou reduzir a pontuação deles, Kalego decidiu concordar. Enquanto jogavam buscar, todos os alunos se reuniram para assistir ao professor em ação enquanto Kalego recuperava o item. Depois, começaram uma série de jogos para construir a confiança mútua. Quando tudo terminou, Iruma pediu desculpas por tê-lo invocado sem ser notado, mas Kalego decidiu perguntar por que Iruma não o chamou no vale quando o pássaro guardião tentou acabar com eles. Então Iruma disse a ele que não estava disposto a vê-lo ferido pelo guardião. Ao soltar essas palavras, perceberam que Asmodeus e Sabinoc pretendiam duelar para descobrir a besta mais forte. No entanto, antes que suas feras pudessem começar a devorar uma a outra, Kalego as lançou ao chão, chocando a todos com sua habilidade. Com o conflito resolvido, Kalego decidiu perguntar ao professor por que o jogo para criar laços com sua fera invocada era importante. O professor tentou dizer que era a única maneira de fortalecer a conexão deles, mas Kalego disse-lhe que a ligação deles era para salvar ambas as vidas de uma ameaça. Ele disse que as bestas invocadas eram animais mágicos que poderiam se voltar contra qualquer um a qualquer momento, e disse que deveriam ser respeitadas, pois poderiam criar caos no mundo dos demônios. Tendo dito isso, os alunos começaram a tratar suas bestas como realeza. Dentro da cafeteria, Asmodeus disse a Iruma que um grupo de veteranos chegaria para persuadir os calouros a se juntarem aos seus grupos, e disse que eles frequentemente ajudam os alunos a aumentar seu rank. Ouvindo suas palavras, Iruma percebeu que poderia aumentar seu rank em pouco tempo, e pensou em encontrar um grupo para si. Antes que ele percebesse, vários demônios correram para a escola na esperança de encontrar alguns calouros que pudessem persuadir a entrar em seu grupo. Um demônio tentou se aproximar de Iruma, mas Asmodeus lançou uma chama para afastá-lo. Quando alguns outros demônios tentaram se apressar até eles, Asmodeus lançou uma barreira de chamas ao redor deles. Enquanto caminhavam pelo corredor, descobriram que os veteranos estavam tentando forçar os calouros a entrar em seus grupos. Após descobrir que a presidente estudantil estava se aproximando, Iruma ficou com medo, não percebendo que ela era a Mori. Quando ela apareceu diante dele, decidiu lhe dar um panfleto dizendo que o estava convidando para se juntar ao grupo dela, e imediatamente foi embora. Dentro da sala, Kalego disse aos alunos para se juntarem a um determinado grupo de veteranos, dizendo que era a melhor esperança deles de aumentar seu rank. Animado com a ideia, Asmodeus sugeriu que procurassem por um grupo. Dentro da torre do grupo, eles encontraram alguns de seus amigos. Um deles perguntou a Iruma a que grupo ele pretendia se juntar, já que ele era o estudante mais poderoso entre eles. Iruma tentou dizer que ainda não havia encontrado o grupo certo, mas seu anel começou a brilhar. Antes que percebesse, ele começou a puxá-lo pelo corredor como um prego para um imã, e ele esbarrou em um novo demônio. Com medo de que o demônio pudesse ter perdido a consciência, Iruma pensou em chamar ajuda. No entanto, ele conseguiu acordar. Depois de avistar o anel de Iruma, ele disse que o anel foi atraído para o seu colar, pois possuíam poderes semelhantes. Ele disse que fez seu próprio colar para poder usar sua própria magia, e afirmou que pretende criar mais deles para os demônios que têm poucos poderes mágicos como ele. Iruma ficou encantado com suas palavras e achou que ele era o demônio mais legal que já tinha conhecido. Naquela noite em casa, Sullivan decidiu ajustar o anel de Iruma para que não saísse mais de controle. Quando terminou, ele disse a Iruma para repetir um feitiço. No entanto, Iruma tinha medo de que um dragão fosse invocado e não queria destruir a casa. Mas Sullivan disse-lhe que o feitiço era seguro. Ao dizer o feitiço, uma chama roxa apareceu diante de seus olhos. Sullivan disse-lhe que ele poderia aumentar o poder da chama, ajustando o anel para um modo mais alto, e uma chama mais brilhante começou a queimar antes de se transformar em um fogo monstruoso. Sullivan decidiu ensinar-lhe outro feitiço poderoso, e avisou-o para usá-lo apenas quando estivesse em grande perigo, dizendo que ele libera todos os poderes dentro do anel de uma vez. No dia seguinte na escola, um veterano decidiu desafiar Iruma para um arremesso com a bola, pedindo para provar seus poderes já que ele conseguiu derrotar Asmodeus no Queimada. Não tendo mais nada para fazer, Iruma aceitou o desafio. Enquanto ajustava seu anel, ele lançou a bola com um feitiço, mas o veterano a pegou confortavelmente. Ele disse que seu arremesso era tão fraco quanto seu rosto feio, e que foi por isso que ele foi rejeitado por sua paixão. Emotional damage! Enquanto Iruma começava a caminhar pela escola, ele se perguntava o que os alunos pensariam dele se descobrissem que seus poderes mágicos vinham de Sullivan, e estava convencido de que perderia sua relevância no mundo dos demônios.
De repente, ele foi surpreendido por uma explosão e escorregou ao tentar descobrir o que a causou. Quando a poeira baixou, ele percebeu que o estudante anterior havia causado a explosão. Enquanto descansava de seus ferimentos, ele disse a Iruma que seu nome era Kiryu e que ele era o único membro de seu grupo, já que ninguém estava disposto a fazer amizade com um perdedor solitário e repugnante. Iruma decidiu olhar ao redor do laboratório e achou que o lugar parecia uma casa assombrada. Kiryu disse a ele que pode criar aparelhos que podem ser alimentados por magia. Para fazer uma demonstração, ele decidiu lançar um feitiço em uma bola, mas quase desmaiou de exaustão. Enquanto descansava, ele disse a Iruma que era um demônio fraco que nasceu com poucos poderes mágicos, e não conseguia parar de explodir o laboratório toda vez que tentava desenvolver uma nova tecnologia. Ao mostrar a Iruma seu aparelho especial, ele disse que o dispositivo foi criado para aprimorar a magia de um demônio. No entanto, ele considerou inútil, pois não conseguia consertar a peça que faltava. Pronto para enfrentar o desafio, Iruma começou a consertar o coração. Quando terminou, Kiryu decidiu colocá-lo no aparelho. Quando foi ligado, uma luz brilhante começou a brilhar diante deles. Então Kiryu disse a ele que a máquina ajudaria a aumentar seus poderes através de sua bola mágica. Com este aparelho, ele pensou que os demônios mais fracos se tornariam tão poderosos quanto os maiores, e que isso criaria igualdade no mundo dos demônios. Inspirado por suas palavras, Iruma decidiu juntar-se ao seu grupo. No dia seguinte, quando Iruma voltou ao laboratório, ele disse a Kiryu que Asmodeus e Clara estavam ansiosos para se tornarem os novos membros, porque outros grupos achavam que eles eram feios demais para serem aceitos. Enquanto isso, no escritório, Amori estava zangada porque Iruma não apareceu no conselho escolar durante o período de teste dos grupos. No entanto, quando ele finalmente chegou, percebeu que a decoração da sala era no mesmo estilo do gibi. Enquanto tomavam chá, ela perguntou se ele havia se juntado a um grupo sênior, então ele disse que encontrou o perfeito para ele. No entanto, ela ficou irritada com suas palavras e exigiu que ele se juntasse ao grupo dela para que ela pudesse finalmente provar sua carne. No dia seguinte na aula, enquanto os alunos se preparavam para o Dia dos Pais, Iruma lembrou-se de que seus pais inúteis nunca o visitaram na escola nenhuma vez e começou a se perguntar se também seria abandonado no mundo dos demônios. Dentro do laboratório, Iruma decidiu perguntar a Kiryu se seus pais tinham aparecido no seu próprio Dia dos Pais. Kiryu disse-lhe que seus pais o expulsaram há vários anos, já que ele tem poucos poderes mágicos, e disse que seu irmão tem cuidado dele desde então. Iruma achou que eles eram parecidos, já que ambos foram abandonados pelos pais, e esperava formar um vínculo maior com ele. Naquela noite, quando chegaram ao pátio, perceberam que tinham apenas um espaço estreito para apresentar o trabalho em grupo. Kiryu disse-lhes que tem uma classificação baixa, e que o espaço só poderia ser maior se ele tivesse uma classificação mais alta. Percebendo que Kiryu era um perdedor inútil, Iruma decidiu perguntar o que ele havia apresentado no ano anterior. Kiryu lhe disse que apenas mostrou a todos seu aparelho, e achou que ficariam impressionados com a visão dele, mas chamaram-no de um pedaço de lixo inútil, assim como seu futuro. Damn! Para impressionar todos, Iruma sugeriu que lançassem fogos de artifício, mas os demônios nunca tinham visto antes. No entanto, eles concordaram em tentar, então Kiryu sugeriu que passassem a noite inteira criando os fogos de artifício. Aquela noite, após outro experimento explosivo, Iruma começou a se perguntar como Kiryu ainda não tinha sido transportado para outro mundo com todos os seus experimentos fracassados. Kiryu mostrou-lhe seu escudo invisível e disse que ele frequentemente o protegia de ferimentos. No entanto, ele não tinha certeza de que poderia criar os fogos de artifício, já que nunca tinha visto nenhum antes. Com essas palavras, Iruma percebeu que precisava mostrar-lhes os fogos de artifício. Então, no dia seguinte, ele decidiu visitar a Mary e pedir para ver seus belos fogos de artifício. Ela pensou que ele pretendia ter um rápido e disse-lhe que estava pronta para soltar seus fogos de artifício de uma vez. Mas ele disse a ela que deseja levar para casa todos os seus fogos de artifício, porque não ficaria satisfeito com um único clímax. Quando ela ficou irritada por ele estar se tornando exigente, disse-lhe que seus fogos de artifício eram muito especiais e que ele poderia ser eliminado se fosse pego em flagrante. Iruma prometeu que seria gentil e disse que só teria alguns clímaxes antes de parar. Percebendo que também chegaria ao clímax ao vê-lo chegar ao clímax, ela concordou em oferecer-lhe seus fogos de artifício por apenas uma noite. No laboratório, Iruma decidiu revelar os verdadeiros fogos de artifício para seus amigos, e eles ficaram animados com a visão. Logo, começaram a criar seus próprios fogos de artifício. Quando terminaram, decidiram fazer um pequeno teste do lado de fora. Quando Asmodeus acendeu o canhão, um pequeno fogo de artifício dispersou-se no ar. Encantado com o sucesso, Iruma sugeriu que criassem fogos de artifício maiores. No dia seguinte, no pátio, Asmodeus disse a Iruma que o canhão foi aperfeiçoado para os fogos de artifício e que estava ansioso para lançá-los pelo mundo dos demônios. Dois alunos começaram a provocá-los, dizendo que eles tinham criado um novo sistema de descarte de lixo. Mas Asmodeus disse a eles que a mãe deles era lixo.
Enquanto isso, Kariu entrou em um sótão com a intenção de destruir a escola durante as festividades. Ao revelar sua arma secreta, percebeu que em breve estaria transportando todos para o além. Iruma apareceu misteriosamente atrás dele e se perguntou o que ele estava fazendo em segredo. Chocado com a presença dele, Kariu decidiu perguntar como ele havia descoberto seu paradeiro. Iruma disse que seu anel o havia levado ao depósito, e Kariu lembrou que isso já havia acontecido antes no corredor. Iruma se perguntou o que ele estava fazendo no sótão, então Kariu disse que essa era sua base secreta, e decidiu convidá-lo para entrar. Ele contou que o sótão costumava ser um esconderijo secreto para demônios que frequentemente experimentavam dispositivos ocultos. Iruma se perguntou se ele também estava experimentando em um dispositivo oculto, mas Kariu abriu a janela e disse que estava apenas apreciando a vista. Ele lembrou Iruma sobre seu desejo de criar um mundo sem poderes mágicos, e disse que estava ansioso para ver isso se tornar realidade. Com Iruma encantado por suas palavras, Kariu começou a dizer que estava feliz por tê-lo conhecido e disse que ele era diferente dos outros alunos que havia conhecido. Iruma disse a ele que também estava feliz por tê-lo conhecido e pensou que talvez um dia revelasse seu segredo de ser humano. Kariu disse a ele que veio ao sótão para ter um tempo sozinho, mas agora estava ansioso para ver os fogos de artifício lançados no céu. Quando Iruma ficou animado, ele sugeriu que participassem da competição do festival e ganhassem o grande prêmio antes de todos. Ele tinha certeza de que poderiam vencer e disse a Kariu que seriam respeitados em toda a escola e aumentariam suas classificações ao mesmo tempo. Animado com a possibilidade, Kariu decidiu concordar, mas disse-lhe para nunca contar a ninguém que ele tem um esconderijo secreto. No dia seguinte, Iruma decidiu perguntar sobre o paradeiro de Sullivan, tendo notado que ele estava desaparecido há alguns dias. Então Oprah disse-lhe que Sullivan havia desaparecido após uma reunião com outros Lordes Demônios, mas tinha certeza de que ele voltaria para eles. Na escola, enquanto os alunos se preparavam para o início de suas grandes festividades, Asmodeus decidiu revelar seus planos para acender os fogos de artifício. No entanto, quando ele convocou uma chama para ajudar em sua demonstração, Clara decidiu lançar os fogos de artifício. Ao perceber isso, Iruma tentou apagar o fogo, mas falhou, então Asmodeus os protegeu imediatamente. No entanto, apenas acendeu uma chama e eles perceberam que o canhão estava realmente vazio. Logo começaram a procurar por Kariu, convencidos de que a bala estava em sua posse, mas perceberam que ele não estava à vista. Enquanto começavam a se perguntar onde ele estava, Asmodeus disse-lhes que ele pode ter fugido, já que era um covarde inútil de qualquer forma. Enquanto isso, Kariu havia chegado ao sótão com o projétil para os fogos de artifício e estava pronto para destruir toda a escola. À medida que escurecia, ele decidiu esmagar seu colar de pescoço. Naquele instante, o chão começou a tremer e um escudo de vidro desceu sobre a escola. Dentro da escola, Iruma tentou se reunir com seus amigos, mas esbarrou em um escudo invisível. Ao tocarem o vidro à sua frente, perceberam que estavam todos presos dentro de paredes invisíveis. Iruma lembrou que Kariu havia revelado um escudo semelhante a eles, e se perguntou se ele havia lançado as barreiras. Esperando destruí-lo, Asmodeus o atingiu com sua espada flamejante, mas ele permaneceu intacto. Asmodeus disse-lhes que Kariu estava planejando esse dia há muito tempo, e os havia abandonado intencionalmente antes de colocar seus planos em ação. Iruma disse a eles que sabe onde ele está e pretende encontrá-lo imediatamente. Asmodeus ofereceu-se para ajudá-lo a atravessar as barreiras e começou a desenhar a planta da escola. Ansiosa para ajudar, Clara decidiu invocar soldados de papel, então Asmodeus lançou uma chama neles e os direcionou pelo corredor. Ele disse que encontraria a localização das barreiras usando os papéis e guiaria Iruma através desse escudo. Então começou a correr. Ao mesmo tempo, Kalego e Robin estavam presos dentro de um escudo. Procurando destruí-lo, Kalego decidiu lançar um feitiço poderoso que se transformou em um dragão e rompeu o escudo. No entanto, ele começou a se selar novamente. Kalego pensou que um inimigo estava dentro da escola e percebeu que eles pretendem atacar os alunos, já que Sullivan estava ausente da escola. Determinado a descobrir quem era, ele decidiu lançar outro feitiço na barreira e atravessou a abertura. Logo, ele chegou ao escritório de registros dizendo que pretende verificar qual estudante tem os poderes mágicos para lançar uma barreira. Enquanto isso, Kariu percebeu que os estudantes estavam sendo levados para o pátio interno, então ele convocou seu plano virtual na esperança de guiar todos para a perdição. Com um estalo, sua arma monstruosa desceu diante dele, então ele lançou a bola na máquina e a energizou, pronto para aniquilar todos em um instante. No entanto, ele logo descobriu que Iruma estava indo em direção ao seu esconderijo, e se perguntou como ele conseguiu descobrir que ele havia lançado a barreira. Ao chegar no sótão, Iruma decidiu empurrar a pedra escondida, revelando a porta. Mas quando tentou entrar, descobriu que a entrada estava protegida por uma barreira, então começou a bater nela até cair para dentro. Kariu apareceu diante de seus olhos e disse-lhe que ele havia causado o aparecimento da barreira ao redor da escola. Enquanto o conduzia para uma sala interna, Iruma ficou assustado com a visão da arma de Kariu.
Ele perguntou o que ele pretendia fazer com ela, então ele disse que estava querendo explodir todos em pedaços. Iruma ficou confuso com suas palavras e se perguntou por que ele tinha que eliminar todos. Então Kariu decidiu contar-lhe a história de sua infância. Quando ele era jovem, sua família descobriu que ele tinha muito poucos poderes mágicos e achou que ele era uma vergonha e embaraço para a família, então o condenaram ao Jardim dos Delinquentes. Este jardim era uma escola correcional para crianças abandonadas, mas todas as crianças zombavam dele, dizendo que ele era mais feio que lixo. No entanto, ele conseguiu fazer amizade com uma jovem e a impressionou com seu escudo invisível. Mas um dia, um grupo de valentões tomou o brinco mágico dela e o líder o jogou em direção ao rio. Por sorte, Kariu conseguiu salvá-lo com seu vidro invisível, mas esgotou todos os seus poderes. Então ele caiu na água. Sua paixão perdeu a cabeça ao ver isso, e logo deixou o jardim, nunca mais sendo vista. Kariu disse a Iruma que não podia se perdoar por ter perdido sua paixão e estava disposto a isekai a si mesmo e a todos apenas para vê-la novamente. Ele forçou Iruma ao chão e disse que seu verdadeiro desejo era eliminar todos no mundo dos demônios. Ao ouvir suas palavras, Iruma pensou que ele tinha perdido a cabeça e percebeu que precisava acabar com ele imediatamente. Quando Kariu o soltou, decidiu contar por que pretende obliterar a escola. Vários anos atrás, depois de ser abandonado pela família, ele tentou se juntar a uma gangue local. Eles achavam que ele era um garoto problemático e tentaram expulsá-lo, mas o líder deles apareceu diante de seus olhos. Ele disse que ele era um garoto especial que tinha o desejo de fazer a coisa certa e disse que o mundo dos demônios estava pacífico demais e achava que precisavam começar uma guerra novamente. Desde então, eles começaram a planejar a guerra e ele decidiu se matricular na escola enquanto isso. Até que um dia, o líder lhe disse que desejava destruir todos os líderes demônios para que os demônios sobreviventes entrassem em uma guerra total por poder. Kariu disse a Iruma que colocou explosivos no projétil dos fogos de artifício, e estava ansioso para ver o pátio explodir em um cogumelo gigante em chamas. Com Iruma abalado por sua confissão, Kariu começou a dizer-lhe que o havia permitido entrar no sótão, porque desejava compartilhar a visão com ele, esperando que ele ficasse triste e deprimido. No entanto, Iruma apenas olhou para ele como se fosse um cara qualquer do quarteirão ao lado e começou a empilhar algumas caixas. Chocado com sua atitude, Kariu se perguntou por que ele não estava tremendo de medo. Iruma disse a ele que estava acostumado a sentir desespero, mas conseguiu aprender que nenhum sentimento poderia tirar sua tristeza, a menos que ele lutasse para sair dela. Enquanto subia nas caixas, conseguiu puxar o projétil de fogos de artifício, dizendo que não continuaria mais a ser um covarde. Com os explosivos prestes a explodir, Iruma voou pela janela e o lançou longe com um feitiço de nível 1. No entanto, quando seu dragão não conseguiu romper a barreira, Iruma decidiu usar seu feitiço mais poderoso. Com todo o poder de seu anel, ele conseguiu liberar um dragão mais poderoso para se combinar em uma grande besta que finalmente destruiu a barreira. Quando subiu em direção ao céu, explodiu em belos fogos de artifício que deixaram os alunos maravilhados. No entanto, rochas em chamas começaram a cair da explosão, visando obliterar a escola. Felizmente, Sullivan apareceu bem a tempo e congelou-os naquele instante, antes de girá-los em um círculo e dispersá-los para fora da escola em uma erupção de mais fogos de artifício legais. Com a ameaça vencida, Sullivan e o comitê irromperam no sótão prontos para eliminar Kariu num instante. Sullivan decidiu perguntar a ele se tinha um cúmplice para o seu crime, mas ele disse que era o único culpado e que sempre sonhou em ver o mundo queimar até virar cinzas. Após ouvir sua confissão, decidiram levá-lo para uma prisão onde ele possa apodrecer para sempre. Quando Iruma acordou, descobriu que Sullivan estava diante dele e começou a se perguntar se o mundo foi salvo com sucesso. Sullivan disse a ele que o mundo estava em paz e que Kariu havia sido preso pelo controle de fronteira demoníaco. Tendo dito isso, ele levou Iruma até a janela e ele percebeu que todos os estudantes estavam esperando para vê-lo. Imediatamente, eles começaram a gritar seu nome como um herói local porque seus pais eram todos idiotas sem nome. Alguns dias depois, quando Iruma tentou ir para a aula, um homem misterioso apareceu atrás dele e ordenou que falasse com ele em segredo. No pátio, o homem começou a dizer que estava disposto a ajudá-lo a voltar para o mundo humano antes que seu segredo fosse descoberto, e disse que sua presença poderia iniciar uma guerra neste mundo. Ele disse a ele que era a melhor maneira de protegê-lo e afirmou que suas memórias do mundo dos demônios seriam apagadas. No entanto, Amri correu até ele naquele momento e Iruma ficou chocado ao descobrir que eles eram família. Ao apresentar seu pai como o líder da patrulha de fronteira dos demônios, ela disse a ele que Iruma era uma criança especial cujas mãos quentes a levavam a um paraíso cheio de enredos. Ela disse a ele que deseja sempre ter suas mãos perto dela para que possa atingir o clímax algumas vezes antes de voltar para casa. O pai dela achou que as palavras dela faziam todo sentido, então concordou em permitir que Iruma permanecesse no mundo dos demônios e continuasse a levá-la a um paraíso climático. Na manhã seguinte, enquanto Iruma tomava café da manhã, Sullivan disse-lhe que seu anel estava começando a ficar com fome e que precisava ser alimentado com novos poderes.
Tendo dito essas palavras, ele lançou nova magia dentro, dizendo a Iruma que seu poder agora foi restaurado. Quando Iruma se juntou ao seu grupo de perdedores, Asmodeus disse a ele que quer torná-lo seu novo ídolo e decidiu imitar seu corte de cabelo imitação de Harry Styles como uma demonstração de sua dedicação. Mas Iruma achou que ele era um perdedor nojento, assustador e horrível, e disse-lhe para tirar sua cara de frente de sua vista. Depois de ser derrotado, Asmodeus tentou restaurar um pouco de dignidade para si mesmo e ofereceu-se para carregar a bolsa de Iruma para a aula, mas Iruma disse-lhe que seu rosto era feio demais até para servir como seu ajudante. Ao mesmo tempo, Clara estava tentando tomar seu lugar como um novo ajudante. Enquanto ela implorava a ele com sua palavra mágica, o coração dele derreteu naquele instante, então ele permitiu que ela tivesse a honra de ser sua assistente por um dia, mas ela comemorou como se tivesse ganhado na maldita loteria. Dentro da aula, Kalego começou a dizer aos alunos que em breve teriam um teste de fim de período, e porque achava que todos eram um bando de idiotas, disse-lhes que estava torcendo para que falhassem, já que seu trabalho de professor mal pago mal dava para sobreviver. E ele pensou que, com uma demissão por ser um mau professor, ele poderia preencher uma vaga como assistente do Sr. Demônio. Dentro de uma nova aula, a professora começou a explicar a magia de transformação para os alunos e disse-lhes para lançar um feitiço no sapo para mudar sua aparência. Decidindo começar com o mais feio de todos, ela decidiu chamar Iruma para fazer a primeira tentativa. Quando ele se levantou diante deles, percebeu que sua expressão mentirosa estava prestes a ser exposta. No entanto, ele conseguiu girar o anel e lançar um feitiço que tingiu o sapo de preto, e seus amigos começaram a torcer por ele, mesmo ele sendo um trapaceiro feio. Após a aula, Iruma e seus amigos começaram a ir para o refeitório. Quando Asmodeus perguntou o que ele gostaria de almoçar, Iruma disse-lhe que a única coisa que ele queria era que ele tirasse sua cara feia e nojenta da sua frente, porque a visão dele estava começando a fazê-lo perder o apetite. Naquele momento, o demônio apareceu do anel dele, e Iruma lembrou que ele tinha sugado os poderes de todos da última vez que estava com fome. Com medo de que pudesse devorar sua mão, Iruma tentou sacudi-lo, mas ele estava grudado como cola. Enquanto tentava correr para Sullivan, o demônio disse que na verdade não estava com fome, mas Iruma ficou chocado ao descobrir que ele podia até falar. Antes que ele percebesse, até o demônio começou a surtar. Quando algumas garotas notaram Iruma falando sozinho, uma delas se perguntou se ele era o novo esquisito da escola. Mas ele saiu correndo imediatamente. Enquanto estava sentado em uma sala silenciosa, o demônio lhe disse que era uma encarnação do anel, mas não pôde explicar por que conseguia falar em japonês claro. Disse a Iruma que agora podia processar seus próprios pensamentos e sentimentos, e começou a gritar com ele por ser um perdedor feio e horrível, que nem conseguia usar seu próprio anel mágico corretamente. Disse que Iruma perdeu todas as suas células cerebrais por fazê-lo usar todos os poderes de Sullivan quando tentou salvar a escola do ataque de Kiryu. Cansado de seu mestre idiota, o demônio disse-lhe que reteria seus poderes daqui em diante e exporia seu traseiro perdedor, trapaceiro e nojento para todos. Desesperado para manter sua pele segura, Iruma pediu ao demônio dicas úteis para controlar sua magia. Então ele começou a dizer que a melhor maneira de aproveitar todo o seu poder era ter um forte desejo de utilizar esses poderes, e que através de uma imaginação poderosa, ele poderia se tornar o humano mais poderoso do mundo. Para colocar sua sugestão em prática, disse a Iruma para lançar um feitiço de transformação e torná-lo príncipe encantado, para que pudesse conquistar todas as garotas que quisesse. Reunindo alguma coragem e imaginação pobre, Iruma lançou um feitiço nele, transformando-o em um monstro feio de um olho só. Com o feitiço falhando em transformá-lo em príncipe encantado, o demônio disse-lhe que ele era tão sem esperança quanto seu rosto feio, e que seria melhor abandonar a escola para um trabalho comum de fazendeiro em uma ilha abandonada. Tendo dito isso, decidiu se chamar Alokrid, em homenagem ao rosto feio e idiota de Iruma. Enquanto isso, a Maria estava se perguntando se o garoto feio que ela conheceu em um show à meia-noite era Iruma, mas começou a pensar que seu homem dos sonhos não teria tempo para um show idiota. Mas ao mesmo tempo, sua paixão idiota estava tentando se provar mais uma vez, então decidiu lançar um feitiço de transformação em si mesmo, mas só conseguiu mudar a cor do seu uniforme. Alokrid disse a ele que lhe faltava imaginação de qualidade e sugeriu que ele tentasse uma roupa da moda. Então Iruma colocou seu chapéu de pensar e com toda a sua imaginação conseguiu lançar um feitiço que chamou a atenção de Amari, e ela o pegou vestido com roupas femininas. Horrorizada ao perceber que sua paixão era um travesti feio e sem valor, ela começou a surtar como se tivesse visto um fantasma de Chinatown. Quando Iruma tentou explicar que seu anel lhe disse para mudar para uma roupa legal, Amari gritou com ele por ser um esquisitão nojento e saiu correndo imediatamente. Enquanto Iruma começava a ir para casa, ele se perguntava como explicaria a sua paixão que estava praticando alguma magia de transformação. Ele pensou que sua sorte tinha acabado e que ela vomitaria ao ver seu rosto nojento. Naquele momento, Alokrid reapareceu do anel e começou a rir de seu rosto idiota. Desesperado para recuperar sua confiança, Iruma pediu a Alokrid que se revelasse para ela, mas ele disse que tinha medo de se expor a alguém.
No entanto, Iruma tinha medo de que Amari o considerasse um pervertido pelo resto da vida, então implorou a Alucard que se revelasse para ela. Esperando descobrir por que Alucard conseguia falar, Iruma decidiu encontrar Sullivan em seu escritório. No entanto, Sullivan disse-lhe que era impossível para o Anel falar, porque ele foi criado como um aparato mágico cujo único propósito era armazenar poder. Quando Iruma começou a insistir que seu anel realmente podia falar, Sullivan disse-lhe que ele estava perdendo a cabeça, e Opera chegou para levá-lo ao seu quarto. Ele achou que Iruma precisava dormir para reiniciar o cérebro e decidiu cantar uma canção de ninar até ele adormecer. No dia seguinte, Iruma começou a procurar pistas na biblioteca, na esperança de descobrir como o anel era capaz de falar. No entanto, ele logo percebeu que Alucard não tinha memórias do passado e só começou a ganhar consciência depois de esbarrar em Kiryu no corredor. Naquele momento, Iruma percebeu que Alucard ganhou plena consciência apenas depois que seu rank foi aumentado. Logo, ele correu para fora da escola e ficou encantado por ter descoberto o motivo pelo qual Alucard podia falar. Com seu rank decidindo o crescimento de Alucard, Iruma disse a ele que começaria a aumentar seu rank para o nível máximo para que ele continuasse evoluindo, mas Alucard disse que a atenção só lembraria a todos sobre seu rosto feio. Com essa percepção, Iruma decidiu permanecer em seu rank atual e evitar chamar atenção para si mesmo. No dia seguinte, Amari começou a se lembrar de seu quadrinho romântico favorito que Iruma sempre lia para ela. Com medo de perder sua paixão, ela começou a se perguntar por que Iruma estava vestido como um pervertido imundo e repugnante e quase perdeu a cabeça com todas as coisas que estava pensando. Quando um membro da sua equipe tentou falar com ela sobre uma reunião futura, ela pensou que ele estava seguindo o mesmo caminho nojento e sujo como Iruma, e começou a gritar com ele até que ele voltasse a si, mas o cara já tinha molhado a roupa íntima. Para esfriar a cabeça, Amari decidiu sair do escritório, mas continuou a lembrar do seu crush vestido como um pervertido feio. No entanto, ela começou a se perguntar por que estava começando a se apaixonar por ele, já que suas mãos não eram mais suficientes para fazê-la chegar ao clímax. Ela pensou que era porque ele é humano, mas de repente percebeu que ele era uma pessoa incrível, mesmo com uma cara feia que parecia uma porcaria. Esperando descobrir a verdade, ela pensou em vê-lo e perguntou por que ele havia escolhido ser um pervertido nojento, como se a cara dele já não fosse suficiente. Enquanto isso, uma garota estava tentando vestir Iruma com roupas femininas para promover sua carreira musical morta, como seu rosto estranho. Quando Iruma disse a ela que não estava disposto a se violar, ela disse que pretendia usar o rosto dele para promover sua música pelo submundo. Naquele instante, ela tentou vestir o vestido, mas ele a derrubou no chão e quase caiu em cima dela. Mas de repente, ele notou Amari na sua frente e pensou que estava oficialmente ferrado. Quando Amari percebeu que sua paixão não era nada mais do que um perdedor inútil, podre e doente, ela ameaçou execá-lo para outro mundo e começou a arrastá-lo. Dentro do escritório dela, ela começou a dizer-lhe que não tem intenções de julgar suas preferências repugnantes, mas esperava contar-lhe sobre o grupo de aparelhos mágicos dele. Ela disse-lhe que, como o único veterano do grupo foi preso pelo crime que tentou cometer, o grupo ficaria em pausa até encontrarem um veterano para assumir a responsabilidade. No entanto, enquanto isso, ela disse a ele que todos os membros do grupo dele seriam colocados em outros grupos até receberem uma carta de recomendação de seus respectivos presidentes. E assim, ela decidiu condenar Asmodeus no novo grupo de magia para que Iruma pudesse ficar longe de seu rosto chorão e repugnante. Quanto a Clara, ela a deixou no grupo de jogos porque era muito tola para qualquer outro grupo. Quando Iruma se perguntou em que grupo ele pertenceria, ela bateu o pé diante dele e disse-lhe que o tinha recrutado para o conselho estudantil. Antes que ele percebesse, ela o revelou a todos os alunos, e Iruma percebeu que seus planos de se tornar invencível estavam mortos e enterrados. Na manhã seguinte, Iruma acordou para uma rotina matinal acelerada e se perguntou se estava nos malditos quartéis. Quando chegaram ao escritório de Amari, ela começou a gritar com eles por parecerem tão inúteis e sem valor, e Iruma passou o resto do dia carregando papéis pelo escritório e fugindo de monstros como se fosse um esporte infernal. Na manhã seguinte, começaram a dar as boas-vindas aos alunos, e Iruma quase chegou ao clímax de tanto gritar. Quando chegou a hora do almoço, Iruma encontrou um pequeno pedaço de comida no prato. Amari começou a dizer-lhes que a Semana da Lua Vermelha havia começado, e que todos os verdadeiros demônios precisavam comer o mínimo de comida possível para que apreciassem seu estômago sustentador. Sendo um apaixonado por comida, Iruma começou a chorar por si mesmo, tendo esperado comer todas as melhores refeições na cafeteria. Mas um veterano disse-lhe para se sentar direito. Percebendo que ele era um perdedor fraco, Amari começou a dizer-lhe que cada membro do conselho deveria servir de exemplo para todos os alunos. Ao soltar essas palavras, ela pulou alto e deu um tapa na cabeça de um demônio, dizendo aos seus membros que ele estava em um ciclo maligno. Iruma lembrou que Asmodeus uma vez lhe disse que os demônios se tornam malignos quando atingem seu período de estresse e frequentemente são amarrados até que o ciclo termine.
Enquanto Iruma via a Mari sair, ele percebeu que estava completamente apaixonado por esta garota incrível, com Iruma tendo estado longe. De casa, Sullivan decidiu levar para ele um carrinho cheio de presentes, mas a Merri bateu a porta em sua cara sem valor. Quando ele tentou olhar para dentro, ela lhe disse para tirar sua cara gorda de sua vista. Finalmente a sós com Iruma, ela disse para ele se despir, mas ele tinha medo de revelar seu minúsculo Pee-wee, porque era menor que o dedo mindinho de um bebê. Então a Mari disse que só queria ouvir seu romance adolescente habitual em sua roupa habitual, porque ele parecia um funcionário inútil no uniforme do comitê. Depois de terminar de ler o quadrinho, ela ficou animada e pensou que seu casamento seria como o da Cinderela no castelo do príncipe. No entanto, ao tentar tomar seu chá, sua xícara quebrou no chão, e ela achou muito estranho. Alguns dias depois, enquanto faziam sua rotina matinal rapidamente, Iruma comandou o sistema de gerenciamento de saúde como um profissional. E até terminou sua corrida sem ser comido pelos monstros. No entanto, quando se sentaram para almoçar, Iruma percebeu que ainda era a mesma refeição triste e nojenta, mas decidiu comê-la mesmo assim. Enquanto a Mary o observava tentando se encaixar, o sistema de som anunciou que ela estava sendo chamada para a sala de preparação, mas eles acharam que a voz era desconhecida. No entanto, ela disse a eles que ia verificar e começou a sair. Enquanto descia os degraus, ficou feliz que Iruma estava começando a se integrar e pensou em torná-lo um membro permanente do conselho. Pouco depois ela chegou à sala de preparação, perguntando-se quem a havia convocado. Após avistar um estranho no chão, tentou ajudá-lo, mas ele a atraiu para essa armadilha e borrifou seu rosto com um perfume misterioso. Dentro do escritório dela, enquanto os outros membros tentavam arrumar o lugar, um estudante apareceu diante deles, dizendo que não havia convocado a Mari, mas suspeitava que ela tinha sido atraída para uma armadilha. Então, imediatamente, eles correram para a sala de preparação, mas a encontraram inconsciente. Enquanto se perguntavam se ela tinha adoecido, ela começou a pedir uma cobertura para se proteger, porque o perfume obviamente tinha reiniciado seu cérebro. Mas de alguma forma, todos os garotos acharam que ela estava atraente e começaram a ter orgasmos em suas roupas íntimas. Enquanto começavam a descer o corredor, todos os alunos descobriram que ela havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Mas Iruma se perguntou quem deve ter lançado um feitiço nela, e notou quando um homem desapareceu na escuridão. Dentro de uma sala privada, uma professora começou a perguntar a Mari sobre si mesma, mas enquanto ela respondia a todas as suas perguntas, perceberam que o feitiço não havia afetado sua memória. No entanto, quando ela decidiu se desculpar por ser muito violenta e por tratar seus membros como soldados se preparando para a guerra, eles ficaram boquiabertos, chocados com suas palavras, porque ela nunca se desculpava nem se sentia mal por nada. Kalego começou a dizer aos meninos que a Mari estava sob um feitiço psicológico e que seria quase impossível para qualquer um quebrar o feitiço. O professor disse a eles que apenas a Mari poderia quebrar o feitiço, e que isso só seria possível se ela continuasse fazendo suas atividades regulares. Mas ao soltar essas palavras, os meninos perceberam que ela poderia estar completamente sem esperança, pois estava mais perto de se tornar um vegetal do que de recuperar sua sanidade. No entanto, eles juraram encontrar o culpado e executá-lo por seu crime repugnante. Logo, Kalego começou a dizer-lhes que dissolveria o conselho escolar se eles não conseguissem restaurar a líder ao seu estado mental normal. Ele achava que eles eram inúteis para a escola se não conseguissem resolver seus próprios problemas, e não estava disposto a mantê-los por perto como um mero fardo. No dia seguinte, quando a Mari retomou suas funções, os meninos a saudaram como parte de sua rotina diária. No entanto, em vez de comandá-los para o treino matinal regular, ela os convidou para o café da manhã como uma dona de casa aposentada. Enquanto bebiam todo o suco dela, perceberam que ela tem um gosto muito melhor do que imaginavam, mas se perguntaram se ela permaneceria uma idiota para sempre. E mais tarde naquele dia, enquanto ela começava a carimbar suas cartas rotineiras como uma criança segurando uma caneta pela primeira vez, todos os meninos se perguntaram se ela lidaria com o carimbo gigante deles com o mesmo cuidado, mas acharam que estavam completamente sem esperança e ferrados em seu dever. No entanto, naquela noite, após completar a rotina diária, a Mari decidiu perguntar-lhes se estavam ficando cansados de ver seu rosto horrendo arrastando-se pelo escritório como um peso morto inútil. Mas eles disseram a ela que seu rosto repugnante era exatamente o que o médico receitou. Encantada com as palavras deles, ela decidiu ir embora, mas assim que saiu, eles caíram de exaustão. A Mari tinha sido a líder mais inútil desde que perdeu a cabeça, mas os membros do conselho tinham medo de que dizer a verdade a ela a forçasse a deixar sua posição e os tornasse completamente inúteis e desempregados. Então, eles concordaram em continuar fazendo o trabalho dela e nunca confessar a verdade a ela. Quando voltaram ao escritório, perceberam que havia um estranho lá dentro. Quando entraram apressadamente, encontraram um perdedor horrível e inútil, Ronov, que era o presidente de outro grupo. Depois de avistar a Mari, ele decidiu desafiá-la para uma eleição de dissolução, esperando roubar sua posição como presidente do conselho. Para provar que estava falando sério, decidiu mostrar-lhes uma lista ridiculamente longa de assinaturas que já havia adquirido em sua petição. Ao se aproximar de Amari, ele disse que esperou por este momento por muito tempo, mas que era muito covarde para desafiá-la há muito tempo.
Como opção de aposentadoria, ele decidiu oferecer a ela um lugar especial no meio de seu plano, mas Iruma o afastou de sua paixão, fazendo-a se apaixonar naquele instante. Percebendo que estava em desvantagem numérica e poderia facilmente levar uma surra, Honnovi saiu apressado do escritório. Assim que ele se foi, os membros do conselho saudaram Iruma por enfrentá-lo até que ele tremesse como um covarde nojento. No entanto, no dia seguinte, Honnovi começou sua campanha presidencial para atrair apoiadores para si, mas todos achavam que ele era feio demais para o próprio bem. No entanto, quando prometeu cancelar a escola e fazer de todos os dias um feriado, os alunos preguiçosos começaram a gritar em apoio. Enquanto isso, a Mari estava tentando fazer campanha para sua própria posição, mas era covarde demais para sequer ler seu próprio discurso, e todos sabiam que ela tinha zero chance de ganhar. Um membro do conselho, Johnny, disse aos outros que eles estavam claramente em desvantagem e neste ponto não tinham chances de vencer a eleição. No entanto, eles tentaram dar a ela alguma falsa esperança, e outro membro se ofereceu para trazer-lhe uma bebida para que ela continuasse repetindo suas bobagens até que todos desmaiassem de tédio. No entanto, Iruma pensou em uma nova ideia e decidiu chamar Asmodeus e Clara para seu apoio. Após a ligação, ele pensou em convocar Kalego para a assistência, mas sabia que Kalego o destruiria completamente. Mas naquele momento, ele se assustou com uma mão misteriosa em suas costas, mas percebeu que era a Mari. Ele se perguntou por que ela parecia um gato fora d'água, então ela disse que gostaria de falar com ele em particular em seu escritório. Iruma começou a se perguntar o que ela pretendia lhe dizer, mas naquele momento, Alacrity apareceu diante de seus olhos, tendo retornado de sua pausa. Ele começou a lhe dizer que ela estava perdidamente apaixonada por ele e sugeriu que ele desse o primeiro passo para confessar que também a ama. No entanto, Iruma era muito covarde para confessar seu amor, mas ficou encantado ao ver Alacrity novamente. Mesmo assim, Alacrity achou seu rosto assustador e horrendo, então mandou ele calar a boca nojenta e o acusou de trocá-lo por uma nova gata. Percebendo que foi pego, Iruma decidiu se desculpar por quebrar o código dos amigos, e perguntou como poderia quebrar o feitiço em Amari. Alacrity começou a dizer-lhe que o feitiço estava quase quebrado, mas que o fio mágico que amarrava o feitiço estava preso em algo, e apenas um gatilho poderia fazê-la voltar ao normal. Quando ouviram uma batida, Alacrity desapareceu de vista, com medo de ser exposto. Diante dos olhos de Iruma, Amari entrou no escritório parecendo ser ela mesma novamente. Com Iruma em descrença, ela tentou falar como seu antigo eu, mas sua voz horrível a denunciou e ele percebeu que ela ainda era a mesma fraca. Depois de um momento, ele decidiu perguntar por que ela tentou voltar a ser como antes e se suas células cerebrais tinham saído de férias. Então ela lhe disse que pensou que mudar o penteado como uma estrela do rock a faria voltar à sua verdadeira mente porque tinha medo de perder a eleição e deixá-los inúteis e sem emprego. Quando Iruma tentou dizer que ela estava fazendo um ótimo trabalho, ela lhe disse que era apenas uma figura decorativa e sabia que todos estavam cobrindo por ela. Para confessar seus verdadeiros sentimentos, ela disse a ele que ama os membros do conselho estudantil porque eles demonstraram lealdade e permaneceram ao seu lado sem a abandonar. Tudo isso a fez ter medo de decepcioná-los na eleição e inspirou sua decisão de deixar o cargo. Ela disse a ele que se importa com a escola e, ao perceber que era apenas um peso para todos, achou adequado deixar seu cargo antes que todos começassem a odiá-la. Ela disse que seu novo desejo era voltar a ser uma estudante comum e começar a ter momentos de chá com Iruma. Enquanto o olhava diretamente nos olhos, ela lhe disse que quer estar com ele para sempre e segui-lo como uma sanguessuga. No entanto, Iruma não estava pronto para se tornar pai, então ele disse a ela para lembrar de suas ambições e fazer o que a faz feliz, exceto segui-lo como algum espírito místico. Ele disse a ela que realizar seus sonhos e ambições era o único caminho para a verdadeira felicidade e que isso sempre a tornaria especial para todos. Depois de ouvir seu discurso inspirador, ela ficou animada e prometeu dar o seu melhor na eleição. Então, eles apertaram as mãos em uma amizade renovada. No dia da eleição, o apresentador decidiu apresentar Amari e Ranulf aos alunos. Mas, mesmo sem olhar duas vezes, todos sabiam que Amari estava falhando nessa e seu fio mágico ainda estava preso sem um gatilho para liberá-lo. Quando o apresentador introduziu Ranulf, uma luz ofuscante brilhou sobre os estudantes devido à sua presença imponente, e eles começaram a aplaudi-lo como se estivessem no concerto da Taylor Swift. Quando ele terminou de encantá-los, começou a dizer que suas intenções para a presidência não mudaram e que pretende fazer de cada dia um feriado público e organizar uma festa na piscina no escritório do diretor todas as noites. Naquele instante, os estudantes começaram a gritar o nome dele, porque eram um bando de demônios preguiçosos que preferiam ficar deitados na cama o dia todo de qualquer maneira. Mas, com essa constatação, os membros do conselho pensaram com certeza que a Mari estava perdida. E Johnny disse a eles que Ranulf deve ter lançado o feitiço nela, com o idiota feio tendo aparecido imediatamente quando ela perdeu a cabeça. Quando chegou a vez de Amari, sua voz basicamente passou despercebida. Enquanto considerava desistir, lembrou-se das mãos de Iruma e de como ele lhe disse para ser corajosa e lembrar de suas ambições.
e naquele momento, as vozes silenciaram em sua cabeça, mas ela começou a se chamar de covarde imunda e inútil que achava que desistir era sua única opção. No entanto, ela estava feliz por ter conhecido Iruma e bateu no microfone com raiva. Quando anunciou seu desejo de realizar suas ambições, todos os alunos olharam chocados, perguntando-se se ela tinha voltado ao seu estado normal. Então, ela começou a dizer-lhes que a razão pela qual ainda estava interessada em continuar como presidente era por causa de todas as expectativas em torno dela, e ela gritou seu desejo de tornar a escola a melhor do mundo deles. Ela lhes disse para terem orgulho de seus desejos e para alcançá-los, não importa o que custe. Quando ela gritou para tirarem a cabeça feia de dentro do traseiro, o feitiço finalmente se quebrou. Naquele instante, os estudantes começaram a gritar o nome dela e até Ranulph percebeu que tinha perdido sua única chance. Com a Mari ainda tentando clarear seus pensamentos, ela notou Iruma em um flash de luz e se apaixonou por ele instantaneamente, esperando que ele permanecesse ao seu lado para sempre. Após a eleição terminar, Ranulph começou a chorar por sua derrota e pelo fato de que agora tem que desfazer seu grupo. Quando Johnny começou a acusar Ranulph de lançar um feitiço psicológico em Amari, ele tentou dizer que era inocente como uma pomba. E então, Iruma apareceu com seus amigos, dizendo que tinha pego o nojento que lançou o feitiço nela. Ao descobrirem quem ele era, Asmodeus começou a lhes contar que o encontraram dentro de sua caverna enquanto criava um novo perfume para ser usado em Ameri mais uma vez. Quando Johnny exigiu saber por que ele lançou um feitiço nela, o cara disse para ele tirar aquela cara morta da sua vista. E começou a dizer que era o fã número 1 da Amari, sempre teve uma queda por ela, e estava ansioso pela oportunidade de ser reconhecido como o maior fã dela. Ele tinha mantido a linha de frente durante a eleição e sempre desejou vê-la interpretar a donzela em perigo. Então, ele disse a ela que estava apenas satisfazendo sua obsessão e que faria isso novamente se tivesse a chance. Percebendo que ele era um nojento, Amari ordenou aos membros do conselho que o expulsassem imediatamente. Com o esquisito fora, Amari agradeceu a Iruma e seus amigos pelo apoio, e pediu a Ranulph que se juntasse aos membros do conselho. Mas os meninos abandonaram suas comportas em choque. Quando Amari chamou Iruma, ela disse a ele que ele havia passado no treinamento como membro do conselho e perguntou se ele preferia se tornar um membro oficial do grupo dela, ou se voltaria para o grupo de aparelhos mágicos dele. Iruma disse a ela para enfiar o grupo dela, dizendo que ele estava se aposentando cedo, e embora considerasse o tempo passado com eles inestimável, ele disse a ela que deseja seguir suas próprias ambições e estaria torcendo pelo retorno de Kiryu. Para permanecer uma líder justa, Amari decidiu revelar a permissão deles, dizendo-lhes que estavam autorizados a retornar ao grupo. No dia seguinte, Amari voltou à sua rotina e disse ao seu pobre conselho para gritar como se estivessem no auge. Naquela noite, após a conversa amigável por telefone, Alicrid apareceu diante de Iruma, dizendo-lhe que Amari ainda estava apaixonada por ele e estaria disposta a finalmente desenvolver algum enredo com ele. Iruma disse a ele que tinha medo de tirar a virgindade dela, mas se perguntou por que o feitiço demorou tanto para ser quebrado. Então Alicrid disse a ele que poderia simplesmente ir fundo na trama dela e descobrir por si mesmo depois de liberar toda a sua energia dentro dela. Enquanto isso, no escritório, Amari estava completamente apaixonada por Iruma e começou a imaginar o casamento deles como o da Cinderela. Ela se perguntou se ele descobriu que ela estava ansiosa ao telefone, já que ele era muito idiota para notar todos os sinais verdes que ela vinha mostrando. Ela se perguntou por que o rosto feio dele a fazia querer chegar ao clímax, e pensou que devia estar realmente apaixonada por ele. Então, ela declarou uma nova ambição para si mesma, decidindo atraí-lo para o seu mundo de desenvolvimento de enredos e ter os filhos dele para que ele ficasse com ela para sempre. Alguns dias depois, Iruma decidiu convidar Asmodeus e Clara para sua casa. Durante toda a sua vida humana, ele não conseguia convidar amigos para sua casa porque estava sempre preso trabalhando duro para seus pais ingratos. Então, pela primeira vez, ele estava animado e esperava que eles estivessem dispostos a vir. No entanto, de repente ficou ansioso e temeu que eles recusassem sua gentil oferta. Mas Alicrid apareceu naquele instante, assustando-o a enviar as mensagens antes mesmo de estar pronto. No entanto, Asmodeus e Clara aceitaram acompanhá-lo e Iruma percebeu que não havia mais volta. À medida que ficava ansioso, decidiu aspirar toda a sujeira, e Alicrid achou que ele estava domesticado. Mas a campainha o assustou naquele momento e ele os convidou a entrar. Quando lhe apresentaram seus presentes, Iruma ficou apavorado ao perceber que o coco de Clara era basicamente uma fruta viva. Antes de muito tempo, eles se prepararam para jantar e todos deram as boas-vindas a Iruma, por trabalhar duro no conselho estudantil. Após a refeição, Ópera sugeriu que jogassem um jogo para ajudar na digestão e mostrou o novo console de jogos que comprou. E ao perceber que era um jogo de dança, Iruma pensou que seria coroado o novo Michael Jackson, mas o anfitrião virtual disse que declararia o vencedor com a maior pontuação. Quando o jogo começou, eles começaram a dançar como vermes nojentos dentro de uma caixa. Quando terminou, Ópera estava em primeiro lugar com uma pontuação de mais de 60 milhões, enquanto Sullivan ficou em último lugar.
Ele percebeu que em breve seria considerado um perdedor de cara feia, mais adequado para a aposentadoria, e que sua reputação como um senhor demônio poderoso seria completamente deixada de lado. Ele sabia que, uma vez perdida essa grande oportunidade de impressioná-los, certamente nunca teria outra. Para aproveitar essa oportunidade, ele sugeriu que dessem uma volta pela mansão em um jogo de desfile no escuro, para provar que não tinham medo do escuro. Então eles começaram a caminhar pelas partes assustadoras da mansão. Iruma lembrou-se de ter jogado esse jogo no mundo humano e pensou que era um teste de coragem. Por outro lado, Asmodeus achou que era um teste bobo, mas esperava que encontrassem um monstro no final. Vendo que não havia armadilhas ou monstros planejados na mansão, Ópera decidiu perguntar a Sullivan como ele pretende assustá-los. Então Sullivan disse a ele que preparou um pequeno truque que pretende usar. Antes que percebessem, ele fingiu ver um monstro e avisou-os para não se moverem antes de correr para a escuridão. Naquele momento, eles ouviram um rugido e viram um demônio em uma fantasia de Halloween aparecer diante de seus olhos. Sullivan havia vestido sua besta mágica de estimação com essa fantasia e ordenado que fingisse ser um monstro de Halloween para que ele pudesse fingir obliterá-lo e recuperar um pouco de honra para si mesmo. No entanto, enquanto ele tentava exibir seus poderes, Asmodeus e Clara apareceram diante dele, decidindo enfrentá-lo. Imediatamente, Asmodeus convocou seu dragão e Clara chamou sua própria besta, mas era uma criatura feia e repugnante que não conseguia nem morder as moscas em sua própria cauda. Quando o monstro evitou as chamas do dragão, a visão do monstro repugnante de Clara o assustou tanto que ele imediatamente correu para o portal. Com o monstro fora, eles decidiram continuar suas andanças pela mansão. Quando começaram a se dirigir para o final do corredor, Sullivan começou a se perguntar como poderia salvar o que restava de sua reputação morta e quase enterrada. Com medo de que descobrissem suas fotos feias de chorão, ele decidiu pedir a ajuda de Ópera para mudar sua sorte. Então Ópera concordou em ajudá-lo. Quando chegaram ao fim do corredor, um monstro surgiu diante de seus olhos e seu rugido poderoso quase derrubou Iruma. No entanto, Asmodeus apareceu para protegê-lo e ordenou que seu dragão lançasse uma chama que apenas atravessou o monstro. Mas Sullivan percebeu que Ópera estava apenas projetando um monstro. Com sua chance de impressionar, ele começou a queimar com toda a energia em seu corpo, dizendo que protegeria todos ao seu redor até seu último suspiro. E de alguma forma, parecia o discurso mais legal que Iruma já tinha ouvido. Quando Sullivan subiu alto no ar, ele voou em direção ao monstro com um chute, mas Ópera fechou o projetor ao mesmo tempo, fazendo parecer que seu chute o havia derrotado. Com o monstro desaparecido, eles descobriram um baú de tesouro diante deles. Decidindo olhar dentro, Iruma descobriu algumas frutas bonitas e pensou que Ópera devia tê-las guardado como prêmio. No entanto, Sullivan decidiu ficar com todo o crédito para si e começou a dizer que ele tinha preparado isso como presente por terem chegado às partes mais profundas do desfile sombrio. No entanto, eles conseguiram ver além de suas mentiras e começaram a agradecer a Ópera, percebendo até que o monstro era apenas uma projeção. Quando começaram a jantar, Iruma pediu aos amigos que ficassem com ele por mais algumas horas, com medo de voltar ao seu pequeno mundo deprimente quando eles fossem embora. Então, eles concordaram em ficar com ele. Afinal, suas casas não eram melhores, e eles viviam em um barraco podre e nojento, onde todos ficariam felizes em ter alguns espaços extras sem eles. Dentro do seu quarto, Iruma começou a se perguntar o que eles deveriam fazer juntos, porque mesmo em sua mente, ele não esperava que chegassem tão longe. No entanto, Asmodeus começou a explorar o lugar por conta própria e disse que continuaria sendo um esquisito e que iria conseguir um despertador igual ao de Iruma, e começaria a acordar exatamente ao mesmo tempo que ele. Até Iruma ficou assustado com esse nível de esquisitice. Logo eles começaram a pular na cama dele e ficaram felizes em brincar juntos. Iruma nunca tinha tido um momento assim antes, e mesmo no mundo humano ele nunca imaginou que teria. E assim, ele desejou poder preservar esse momento para sempre. Naquela noite, depois que eles foram embora, Iruma decidiu agradecer a Sullivan por ser um avô melhor do que seus pais feios e disse que teve uma ótima noite, tudo graças às suas tentativas idiotas de mostrar que ele era um grande G. Quando ele foi para o seu quarto, Sullivan começou a dizer que ele era o melhor neto do mundo e que estava feliz por tê-lo abduzido e não qualquer outro humano preguiçoso. Enquanto Iruma tentava dormir naquela noite, Alicrid apareceu diante de seus olhos perguntando por que ele parecia tão cansado. Iruma disse a ele que teve um ótimo tempo com seus amigos e estava rapidamente se afeiçoando ao submundo. Alicrid perguntou se ele também gostou do tempo trabalhando com o conselho estudantil. Iruma disse a ele que ganhou alguma experiência com seu tempo no conselho, mas ainda não conseguia entender como Amari voltou ao seu estado normal. Ele prometeu aprender mais sobre os monstros para descobrir todos os segredos que os cercam. No entanto, ao adormecer, Alicrid pensou em dar-lhe um empurrão para ajudar em sua descoberta. Então ele lançou um feitiço de ciclo maligno e mudança de personalidade nele, transformando-o na versão masculina de meninas malvadas. Na manhã seguinte, quando Sullivan e Ópera chegaram com chá, ainda frescos da empolgação de ontem, Sullivan disse a Iruma que o café da manhã estava servido.
No entanto, Iruma não estava com vontade de usar seu boné, então ele disse a ele para tirar o pelo do quarto antes que ele desse um chute voador em seu rosto para um Isekai. Com o rosto sendo aplaudido, até Opera deixou cair sua xícara de choque. Logo, Iruma começou a tomar café da manhã, e Opera se perguntou o que deve ter tomado conta de sua mente, mas Sullivan pensou que o conselho estudantil estava tentando colocá-los uns contra os outros. Enquanto ia para a escola, seus amigos começaram a cumprimentá-lo como um lorde, mas ele não estava com paciência para as brincadeiras deles. Mas uma vez que ele entregou sua bolsa a Asmodeus, dizendo-lhe para considerar isso a maior honra de sua vida inútil. Aceitando, o idiota pensou que este era o melhor dia de sua vida, e prometeu proteger a bolsa como se sua vida dependesse disso. Iruma disse a Clara que ela estava se tornando uma mulher fina, mas disse que seu enredo era mais plano que um quadro de avisos. What in his... Imediatamente, ele ordenou sua carruagem. Ao ouvir suas palavras, Asmodeus e Clara começaram a se perguntar se Iruma tinha acordado de mau humor, mas ele os chamou para a carruagem naquele instante. Quando chegaram à escola, ele decidiu entrar como se fosse dono do maldito lugar, e com um único aceno de mão, todas as garotas ficaram completamente encantadas. Dentro da sala, Iruma estava recebendo o tratamento presidencial que apenas os principais SGs podem ter, e todos os alunos se perguntavam como ele se tornou um durão da noite para o dia. Quando um aluno, Shax, perguntou a Clara por que Iruma estava irreconhecível, Asmodeus disse a eles que Iruma estava passando por seu ciclo maligno, que normalmente deveria acontecer apenas com demônios. Nesse momento, Iruma disse a Clara que estava começando a sentir frio e pediu para ela aquecer seu manplot até que voltasse à vida. E ao fazer isso, todos os meninos perceberam que Iruma estava no top 1% dos melhores SG, quando Asmodeus tentou oferecer a Iruma uma toalha para um calor adicional. Iruma notou que um cheiro horrível do corredor estava começando a estragar seu paraíso de luxo. Quando se depararam com os idiotas que estavam jogando lixo em seu território, os despejadores disseram que estavam deixando o lixo como uma oferenda e se apressaram em ir embora. Com os outros já contando sua perda, Iruma girou seu anel e liberou uma chama monstruosa no lixo que assustou a todos. Iruma começou a dizer-lhes que eles eram os alunos mais bem classificados e mais poderosos da escola, mas estavam sendo desrespeitados e tratados como lixo sem valor. Ele disse que agora era a hora de reivindicar sua posição no topo da escola e começar a exigir seu próprio respeito. Enquanto isso, dentro da escola, um grupo de veteranos começou a chamar Iruma de perdedor fraco e nojento, que foi expulso do conselho por ser inútil demais para fazer qualquer coisa. Mas naquele momento, Iruma esbarrou intencionalmente em um, e todos os estudantes ficaram com medo ao ver os alunos desajustados. Quando Asmodeus tentou queimar seu rosto, Iruma disse que isso arruinaria sua foto de Natal se ele ficasse sem rosto. No entanto, enquanto o olhava diretamente nos olhos, disse-lhe que ele realmente era feio e arruinaria as fotos de família de qualquer maneira. E eles começaram a ir embora. Dentro da sala dos professores, Iruma disse a Kalego que estava exigindo uma mudança de sala de aula, dizendo que a caverna deles tinha sido convertida em um lixão e que as paredes estavam começando a decair como uma casa assombrada do século XIX. Kalego se perguntou como ele teve a ideia idiota de que eles eram sequer considerados alunos da escola em primeiro lugar, mas Iruma não dava a mínima para isso e exigiu saber por que estavam sendo separados dos outros alunos. Imediatamente, Kalego convocou o livro de registros e começou a ler todos os registros agressivos e repugnantes que os fizeram ser expulsos para a turma dos desajustados. Percebendo que era tudo verdade, e que todos eram um bando de desajustados, Iruma começou a explicar que o fedor do lixo estava se tornando inaceitável e exigiu ser transferido para a sala de aula do rei, chocando a todos. A sala de aula do rei era uma classe trancada e abandonada que foi usada pelo próprio rei Drácula antes de ele ser transportado para um mundo totalmente novo. No entanto, como uma homenagem à sua memória, a classe foi considerada proibida para todos e foi abandonada por várias décadas. Procurando desafiar seu pedido, Kalego disse-lhe para voltar para a caverna e calar a boca imunda e repugnante como qualquer outro bajulador. No entanto, Iruma estava determinado a não ser um fraco, então ele enfrentou Kalego usando o poder de seu anel. Ele disse que apresentaria uma permissão assinada por todo o corpo docente da escola, o que seria suficiente para permitir o acesso à sala do rei. Considerando isso uma tarefa impossível, Kalego disse a Iruma que ele deveria apresentar a lista em 3 dias. Mas assim que Iruma apertou sua mão, aceitando o desafio, prometeu que conseguiria. Dentro do corredor, os alunos começaram a se perguntar como convenceriam os outros professores a aceitar seu pedido, e acharam que era impossível. No entanto, Iruma acreditava que poderia fazer isso acontecer, então ele os levou todos para a sala do rei. Ao observarem o local, Iruma começou a dizer-lhes para criarem um desejo para si mesmos e se tornarem candidatos para as origens demoníacas. Ele disse que a única maneira de ganhar algum respeito na escola era ocupar a sala de aula do rei, o que todos os outros achavam completamente impossível. Com a turma possuindo tudo o que poderiam sonhar, ele lhes disse que se tornariam os alunos mais renomados da escola se conseguissem realizar isso. Quando os alunos começaram a se perguntar quais planos utilizariam,
Iruma lhes disse que persuadiriam todos os instrutores um após o outro. No dia seguinte, Iruma e Jazz decidiram encontrar Kalego. Quando ele exigiu saber o que eles queriam, Iruma começou a provocá-lo sobre o contrato de besta e disse-lhe para carimbar seu pedido, já que ele era seu mestre. No entanto, a única coisa que Kalego estava disposto a fazer era dar-lhe um chute no traseiro, então ele tentou roubar o selo de invocação dele. Mas ao mesmo tempo, Jazz estava esperando por essa distração para aproveitar sua oportunidade. Sua habilidade secreta era a visão de raio-x que o ajudava a ver facilmente e descobrir a melhor maneira possível de roubar a posse de sua vítima sem que ela jamais soubesse. Em suas mãos estavam anéis misteriosos que frequentemente alertavam suas vítimas, então ele sempre abria os dedos para mantê-los silenciosos, permitindo que se espalhassem como cobras, e naquele instante, ele roubou a posse de Kalego. Percebendo esse sucesso, Iruma disse a Kalego que daria um passe para seu rosto feio. Mas, quando começaram a sair, Kalego chamou por ele. Com medo de terem sido descobertos, Iruma e Jazz ficaram parados. No entanto, Kalego estava apenas interessado no selo, e ordenou que ele fosse devolvido antes de sair. Ele não tinha percebido que seu diário estava faltando, e Jazz estava feliz por ter se tornado um batedor de carteiras profissional. Logo, eles mostraram o livro a uma instrutora apavorada, e ela percebeu que continha todas as suas reuniões secretas com Kalego. Com medo de que seus segredos fossem expostos, Jazz disse a ela para carimbar o formulário de permissão deles em troca do diário. Então, ela carimbou imediatamente, e os meninos ficaram satisfeitos que o primeiro carimbo fosse o oficial. Ao mesmo tempo, Clara e Schneizel avistaram outra instrutora na biblioteca, esperando que ela não se assustasse com seus rostos horrendos. Clara tentou usar seus olhos de coça para convencê-la, mas ela era praticamente invisível, e a instrutora estava apenas interessada em descobrir a próxima grande teoria. No entanto, quando Schneizel lhe ofereceu uma solução, ela se perguntou de onde diabos ele veio e como ele dormia à noite com aquela cabeça de leão feia. Schneizel disse a ela que a cabeça dele era melhor do que o cérebro morto dela, e ofereceu ajuda em troca de carimbar seu formulário de permissão. Então ela concordou e carimbou imediatamente. Fora da escola, um estudante, Pissarro, destruiu o chão e o transformou em uma fazenda. Quando terminaram, o instrutor mostrou-lhes os formulários já carimbados, dizendo que foi um prazer fazer negócios com eles.